de 30 a 60 minutos, Ariane, para dialogar com as arguições de Dene e de Bel, e aí depois eu tomo a palavra de novo. Valendo. O Valendo só me lembrou. Valendo! É, bom, eu queria agradecer muito a Dani e a Bel. Como vocês, além de potentes, são também poéticas. Vocês são muito maravilhosas. Então, eu agradeço muito as duas, né? E pela leitura cuidadosa também e atenta. E agradeço muito também a mistura dos sentimentos com a leitura, porque eu acho isso incrível, porque eu estava nessa mistura enquanto estava escrevendo. E ver que provocou também essa mesma mistura quem está lendo, eu acho que fica um pouco de mim em vocês, do meu sentimento em vocês. Claro que para cada um resvala de um jeito diferente, né? Óbvio. Mas fica um pouco de mim. E eu acho isso muito bom. Então eu agradeço muito a leitura das duas a respeito do trabalho e das lágrimas. São muito significativas para mim. Não sou a mais chorona do universo, mas confesso que chorei em alguns momentos, né? Bom, antes de qualquer coisa, vou dizer a Dene que me mobilizou muito também que eles se distanciassem dos sonhos. Porque por mais que eu soubesse que existia aí uma possibilidade, inclusive grande e forte, de haver esse deslocamento do sonho para o que é mais concreto, né? A gente não é ingênuo, então a gente vai sabendo que existe essa separação. Mas ouvir eles dizendo, né, o que seria mesmo que eles esperavam, né, o que era mesmo que eles esperavam, que no caso era a vida normal, ou seja, manter ali mais ou menos o mesmo padrão que eles vivem e não deixar de ter garantido a eles comida e casa, que nem é garantida, porque a casa nem é deles, né? Mas não deixar de ter garantido elementos fundamentais que são constitucionais. Então eu fiquei pensando muito a que ponto a gente chegou enquanto país de capitalismo de terceiro mundo, né? A verdade é essa. E a que ponto a gente chegou dentro desse contexto em que se espera o que a Constituição diz que é elementar e básico para toda e qualquer vida. Então, isso me mobilizou muito também, porque você esperar de um futuro algo que supostamente tinha que ser garantido a todos, nos mostra que caminho estamos percorrendo dentro dessa sociedade, né? Bom, e aí você me perguntou como foi, Dani, né? Como foi a interação com eles, né? Como eu percebi a relação entre eles. E eu vou te dizer, eu cheguei no grupo com muitas ideias. É sempre assim, né? A gente chega com muitas ideias e muitos projetos e muitos filmes e muitas músicas. E quando eu cheguei, eu percebi que eles eram muito articulados do ponto de vista do diálogo, que eles não precisavam de ferramentas que disparassem. Claro que se eu quisesse usar, seria um elemento a mais. Como usei durante algumas conversas, mesmo que a música não fosse ouvida, né, mas que falasse sobre a música. E quando eles estavam falando até de juventude e adolescência, que foi até no primeiro encontro, e que eles questionaram essa visão hegemônica que se tinha desse período da vida, eu ainda falei, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Embora não seja uma música que seja do contexto deles atual, né? E nem seja uma música aparentemente que eles escutem. Mas, enfim, situei, né? Que era do Charlie Brown e coisa e tal. Mas esse encontro com eles me mostrou, e aí nessa coisa mesmo, do campo ser vivo e dinâmico, como a gente já falou aqui e eu falei no próprio trabalho, me mostrou que às vezes a gente pensa um bocado de coisa, mas chega lá, o que eles querem mesmo é conversar. E eles querem conversar porque eles querem ser escutados e eles não querem perder tempo de conversa com filme.
E eles me mostraram isso muito claramente, embora tenham sido muito cuidadosos comigo em não dizer, oh, meu amor, esqueça esse filme seu, porque eu quero só falar mesmo. Eu não quero assistir filme nenhum. Mas no cuidado eles souberam dizer isso e disseram, né? E a coisa do filme estava programada no meu script de ser um dia depois da conversa que gerou sobre cotas. Só que essa conversa que gerou não estava no meu script. Eu estava conversando sobre ensino superior e as cotas eu puxei assim, como se eu tivesse partindo do pressuposto que estava todo mundo sabendo. Só ia ser um elemento a mais de diálogo. E aí eu descobri no diálogo que esse elemento a mais era, primeiro, de desconhecimento deles, e segundo, algo que se tornou central para eles. E aí, ao perceber isso, eu perguntei no final desse encontro: vocês querem manter o filme no próximo encontro? Que eu vi que não era da vontade mesmo. E aí, na verdade, eu botei um ou, né? Se queriam realmente manter ou se queriam assistir ao filme e a gente conversar. E aí eles disseram, não, a gente tem que conversar sobre as cotas, vamos continuar conversando e tal, não sei o quê, que queria entender melhor. Eu ainda falei para eles, tá, então façam uma pesquisa, enfim, mínima, não precisa ser o trabalho de escola, mas uma pesquisa mínima para a gente chegar aqui com mais elementos, não ficar centralizado em mim, como de fato, né, acabou acontecendo. Eles trouxeram no papelzinho aquela coisa bem escola mesmo, engraçado, inclusive. Mas foi bom, foi um elemento para conversar, né? E aí a interação com eles foi muito essa. Assim, eles eram muito conversadores, né? No bom sentido, né? Que às vezes a escola transforma um pouco esse termo. Mas eles eram muito conversadores no ótimo sentido. E eu não precisava ficar instigando tanto no sentido de tentar obter uma resposta. O que foi bom, porque fez com que fluísse. Então fluiu. E aí eu já vou emendar na outra resposta do como fazer sem um assistente de pesquisa. Eu vou te falar, assim, não foi fácil. Fácil não foi. Se eu disser que foi fácil, eu vou estar mentindo. Mas eu acho, Dani, que eu estava tão imersa naquilo ali, junto com eles, que eu, ao fazer parte, aquilo ali ficava muito vivo em mim. Então, quando eu fazia os relatos, né, quando eu chegava em casa que eu fazia os relatos, aquilo ali estava muito vivo ainda. Então, eu conseguia trazer para o papel, pelo menos, os elementos principais daquele diálogo. Fora, claro, a gravação, né, que obviamente foi muito importante para eu conseguir fazer transcrições literais, né? Eu consegui pegar trechos realmente do que eles disseram com as vírgulas que eles usaram para eu não me colocar dentro daquela expressão ou daquela conversa, né? Mas eu acho que o que foi facilitador foi isso, foi eu me sentir tão parte e aquilo ali tão vivo que eu tenha tido a memória muito viva para transcrever, né? Eu não transcrevi todas os nossos encontros, mas eu fiz o relato. E aí eu ouvia o que eles tinham dito, o que a gente tinha conversado, e o que saltava eu transcrevia na literalidade. E isso também me ajudou muito, porque daí eu já fui pensando várias coisas que poderiam ir para a própria análise. Então, de um certo modo, dificulta, claro, mas eu acho que foi um elemento que também me facilitou, entre aspas, a, a análise do material depois, porque eu já estava analisando ao passo que estava ouvindo e a coisa foi ficando assim. Entre eles, a gente fez alguns combinados no começo. E eu lembro até que eu não chamei de combinado para não infantilizar. E eu falei a eles que a gente tinha algumas regras. Eu chamei de regras. E aí, eles naquele momento, já falaram, tipo, sim, claro, é isso aí, né? E em nenhum momento teve, claro que tinha um risinho ou outro de uma coisa, mas coisas que eles achavam engraçado, não era no sentido de ridicularizar a fala do outro, nem de ridicularizar. Inclusive, foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, não porque eu achava que eu teria que ser a disciplinadora, Deus me livre, aliás, mas, mas foi uma coisa que me surpreendeu porque às vezes a gente entende
né? Mesmo que a gente tente desnaturalizar, a gente entende também a adolescência e a juventude como esse momento que a pessoa e debocha, embora eu adore deboche, mas e debocha e não sei o quê. E aí, e não foi. Eles eram muito respeitosos com eles mesmos. Enquanto um falava, não tinha o atropelamento na fala do outro. Claro que não era aquela coisa mecânica. Terminou, aí o outro fala. Óbvio, não é assim, nenhum diálogo é assim. Mas eles respeitavam, eles não atropelavam, eles não ridicularizavam. Mesmo quando eles discordavam entre si, não tinha aquela coisa do seu burro, você é idiota, como é que você fala isso? Não, não tinha isso. Né? Embora discordasse, falava, não acho isso não, porque isso é aquilo, aquilo outro. Entendeu? E aí discordava, mas sem dizer, sem invalidar, no caso. Né? E aí eu lembro de um exemplo mesmo da coisa do quando a gente estava conversando sobre essa questão de fracasso escolar e tal. E aí uma das participantes falou da timidez, que a timidez era um elemento. E aí eles falando, aí o outro, né, discordou, foi até Ivan que discordou, e falou que a timidez não, porque você estava ali era para falar mesmo e o povo tinha que ouvir. E aí a timidez não era um elemento, mas que ele entendia que a coisa de ficar tirando sarro, rindo, não sei o que, né, realmente fazia as pessoas não quererem falar, porque ninguém queria ser taxado de burro. Mas que isso não era a timidez, era porque você não queria ser taxado de burro. Só que ele não disse, você é idiota, não tem isso, não teve isso não existiu entre eles. Então foi algo que eu não precisei nem ficar de alguma maneira reafirmando ou ficar nesse lugar de para, né, gente? Parou, né, gente? Não teve isso, né? Eu acho que a única vez que eu falei, peraí, né, e dei risada, foi a coisa de uma menina tava falando e ela tinha namorado e, e o outro tava meio que paquerando, mas só na brincadeira e tal, né? E ela tava começando a se incomodar. E aí eu interferi porque ela tava começando a se incomodar. Então ele tava falando que ela tava mais bonita no dia, que ela tinha ido de batom, né? E eu vi, e primeiro ela falou, teu namorado, para de me paquerar. Ele deu risada e tal, que foi até Ivan é paquerador. E aí, depois, eu vi que ela estava realmente se incomodando. Então, eu acho que essa foi a única vez, eu acho não, essa foi a única vez que eu tive que, de fato, interferir. Mesmo assim, foi uma interferência do Peg Leve. E todo mundo rindo, tranquilo, descontraído. Não teve aquele momento de tensão. Tipo, tive que parar e dizer, vamos relembrar do que a gente disse lá no começo. Simplesmente não teve. Assim como não teve conversas externas. Porque isso era um receio meu também, né? De acabar um comentando com o outro e o que o outro disse, né? E aí eu fiz questão de deixar bem claro para eles que eles podiam comentar o que acontecia no grupo, contanto que eles comentassem o que eles disseram, o que eles acharam. Não o que o outro falou, o que o outro disse, se o outro disse certo ou errado, se o outro tá bechalhado ou não, se, enfim, né? Não dizer do outro, dizer de si. E como nada chegou a mim, eu creio que se houve qualquer tipo de conversa nesse sentido, não foi uma conversa pejorativa, que humilhasse ninguém. Então, assim, para eles, eu realmente, Dani, fluiu a relação entre eles. Eu não vou dizer que eles viraram amigos, porque eu vou estar mentindo, eles não viraram amigos. Mas eles se respeitavam. E eu fiquei contente, embora no final das contas tenha ficado muito mais gente do B do que do A, mas eu fiquei contente porque depois, nas entrevistas, eu pude ver, eu não sei se eu cheguei a falar isso no trabalho, mas se eu não cheguei, vou falar aqui agora. Mas eu pude ver que existia uma certa rivalidade entre uma sala e outra. Não é rivalidade no sentido, sei lá, pesado, mas a turma A se sentia superior à turma B. E eu entendi que isso é o que a própria escola produz ao se organizar daquela maneira, né? Do BC, porque assim, Bel, embora você tenha visto que mais de 50% da A seja repetente, eles não são multi-repetentes. E isso faz diferença para eles. Então, quem é repetente na A, normalmente repetiu um ano, dois no máximo. Quem é repetente na B, repetiu 4 anos, 3 anos, né? E aí isso pesa mais para eles, porque eles alcançam a maioridade e estão no nono ano, né? Então, assim, como é que no nono ano tem tantas pessoas com 18 anos? E aí, uma das meninas, que é Joana, quando está na entrevista, ela me conta que ali no momento da prova de recuperação, porque a entrevista dela foi
após a recuperação, né? De matemática, que todo mundo foi aquela conversa de sempre. E ela é da B. E ela precisou mudar da A para B, porque quando ela repetiu o segundo ano, ou seja, ela repetiu a segunda vez, a conversa na escola, chamou ela não, mudou ela no outro ano, matriculou ela na outra sala, já do B. E ela era do A. E aí ela disse que quando foi reclamar com a escola e tal, a escola falou que não, que ela ia perceber que o nono ano B era mais maduro, que ela ia se sentir melhor lá e tal. Ela disse que a princípio tinha ficado muito chateada, porque as amigas dela estavam na A. Ela pautava muito essa coisa da timidez de falar em sala. Então ela voltou a ser muito tímida em falar em sala, porque ela não estava na turma dela. E ela disse que depois ela foi se enturmando, foi procurando se enturmar, e isso parou de prejudicar ela também, do ponto de vista da aprendizagem mesmo, né, dos conteúdos escolares. Só que ela relata, inclusive ela fala que no final das contas foi até melhor, porque ela preferia o povo da B do que o povo da A, porque o povo da A era muito criança. Assim ela me disse. E aí, só que ela relatou que ali na prova de recuperação, ou seja, naquele dia, ou no dia anterior, alguma coisa assim, eles foram fazer prova de matemática, de recuperação. Só que a turma A tem uma professora, a turma B tinha um professor de matemática. E aí, como o professor da B não tinha chegado para tomar conta da sala, para fazer a prova, não tinha chegado ainda, eles falaram para não atrasar, a escola decidiu para não atrasar, juntar as turmas, já que não era uma turma inteira na recuperação, né? Então dava para juntar as turmas. Nessa que foi juntar as turmas, a turma A começou a não aceitar. Quando a turma B foi entrando na sala da turma A, eles começaram a falar que não queriam. Por que esse povo tá aqui? Né? Começou a chamar de burro. Tava todo mundo na recuperação. Mas aí começou a chamar de burro. E que não queriam aquelas pessoas lá. Começaram a realmente rechaçar assim, a entrada. E nisso, ela me conta, eles estavam entrando em sala. E eles ficaram ouvindo algumas piadinhas. Até que o professor chegou. E aí, quando o professor chegou, a auxiliar de disciplina entrou na sala, né, do nono A, e falou que ia separar novamente, porque o professor já tinha chegado. E aí ela disse que sai da sala ouvindo principalmente as meninas, ela fala isso, comemorando, dizendo ainda bem, graças a Deus. Eles bateram palmas quando eles saíram da sala, né, do nono ano B. Então, assim, embora tudo isso para dizer que, embora só uma da A tenha permanecido até o final, o restante fosse, né, da B, mas nos encontros e que estavam mais misturados A e B, não houve essa conotação. Não houve ninguém da turma A dizer para alguém da turma B que ele estava errado ou qualquer coisa assim no posicionamento deles, né? Isso não existiu. Eu sei que eles não são amigos, até porque eu fui atrás do telefone de um específico e ninguém tinha. Já de outros, todo mundo tinha. Normal, são as relações, né? Mas, ao mesmo tempo que eles não se tornaram grandes amigos, ali no grupo, naquele momento, eu acho que eles puderam também se permitir conhecer quem é esse outro. Não foi um grande conhecer, mas foi um conhecer quem é esse outro e poder, inclusive, falar com eles, né? Porque se estava nesse esquema de A é superior a B, eles não iam nem se falar, muito menos se permitir se conhecer. E teve essa permissão. E eu fiquei muito feliz com o respeito que eles mantiveram. Eu só ouvi o que aconteceu, né, em relação a isso quando eu fui fazer a entrevista, então o grupo já tinha todo acontecido, né? Mas quando eu ouvi isso dela, eu fiquei muito feliz, que no grupo isso não existiu. Em nenhum momento isso saltou. Em nenhum momento. Então eles tinham uma relação entre eles muito respeitosa. O que me fazia muito contente e, claro, facilitava o meu trabalho. Que eu poderia me concentrar em outras coisas que não fosse administrar aquelas interrelações. Não nesse sentido, né? Não nesse sentido. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Dani, você falou uma coisa muito importante. Não sei quanto tempo eu estou gastando, não, Luísa. Mas você falou algo muito importante que eu acho que eu cito no trabalho, mas eu não nomeio verdadeiramente. Que foi quando você falou que as políticas públicas, elas levam a essa lógica
de merecimento dentro da escola. E embora eu tenha falado disso na tese, eu realmente não esmiucei. E aí, só enquanto você falava, eu lembrei de algumas políticas, e não só do IDEB, mas de algumas políticas que realmente reafirmam isso e colocam isso como meta para o professor. Então, como é que a gente quer que o professor saia dessa condição de entender a escolarização como mérito, fundamentado no mérito, se a gente implementa políticas que exigem do professor escrever todo baseado no mérito sobre cada aluno e sobre o desenvolvimento de cada aluno. E eu acho que isso realmente é fundamental, até mesmo para a gente sair do papel de culpabilização, que eu tentei sair a todo tempo na tese, claro, dos professores e educadores. Mas é um modo também de sair, né? Então, o professor vai responder como, se todo aquele material está todo escrito para ele responder em cima do mérito, né? E aí, nisso eu já vou te responder numa outra pergunta que você me fez, que era o que fazer, que caminho seguir para não levar, né, a escolarização por esse caminho do mérito. E embora eu não tenha uma resposta pronta, eu acho que o único caminho é mesmo a articulação coletiva dentro da escola, né? Que, aliás, tem sido retirada do professor também. Então, quando o AC deixa de ser coletivo para ser individual, né, dentro daquela reserva de jornada, isso tira também a articulação coletiva. Mas não tem outro meio. E aí eu lembrei de você e o movimento dos professores coordenadores juntos, que devolveram o alfabeto para a prefeitura, né? Então, se não tem a articulação, aliás, um movimento lindo, né? Se não tem essa articulação coletiva para fazer isso, vai continuar na mesma reprodução, né? E não tem como fazer questões individuais, de modo de ensinar, né, individuais, que vá dar conta de mudar a estrutura. Não tem como. Então, a saída, o único caminho para mim é realmente todo mundo ir se conscientizando, né, nos encontros da vida, para poder botar fim a tudo isso, que eu não vejo para hoje nem para amanhã, infelizmente. Mas o caminho mesmo é da coletividade e da participação, que, aliás, é um grupo que é bem articulado dos professores da rede básica, embora seja tente se retirar deles a todo tempo essa articulação, mas é um grupo bem articulado que faz greve, que é isso aí. Mas é o único caminho que eu consigo ver, é a articulação coletiva, né? E aí um outro ponto que você falou que eu achei também incrível, e eu não tinha pensado, nesse eu não tinha pensado realmente, é que o merecimento de morrer é um mérito. Então eu discuto a coisa da meritocracia no sentido da padronização, da medicalização e matar pessoas e extermínio, mas realmente quem morreu, morreu porque mereceu. E é também uma outra forma de mérito, né? A sentença, como você mesma chamou, de morte é também em cima da mesma lógica meritocrática, né? Então, morreu porque merecia morrer. Bom, e aí, deixa eu ver se teve mais alguma pergunta que você me fez. Sim, Ivan. Você falou que Ivan traz um sopro de revolta. Ivan é incrível. É uma pena que ele não tenha visto a minha mensagem. E, portanto, quase com certeza ele não está aqui nos assistindo. Porque ele não viu minha mensagem, porque meu diálogo com ele é pelo Instagram. Que ele não tem WhatsApp. E aí no Instagram, você manda daqui que a pessoa veja. Enfim, né? Tanto que quando eu devolvi para eles o material dele já escrito, ele foi o que mais demorou. Então ele foi o que eu avisei com maior antecedência. O dia da defesa e tal, mas enfim, infelizmente não aconteceu. Mas ele realmente traz um sopro de revolta. Ele é muito porta-voz. Embora assim, nos encontros em grupo, ele não mostra essa revolta e vamos acabar com tudo isso e vamos mudar tudo isso. Ele não verbaliza isso. Mas é realmente ele que me mostra que a escravidão ainda existe. Ele fala isso, né? É ele que na entrevista fala que gostaria de ser médico. Imagine um médico com a pele preta, ele ainda faz assim na entrevista. Então imagine o médico da pele preta. Muito embora depois ele também já diga que ele vai fazer o curso lá técnico em mecânica, porque ele vai ganhar dinheiro fácil.
Porque o carro quebrou no meio do caminho. E o fácil dele é ótimo. Porque o carro quebrou no meio do caminho, aí ele vai chegar lá e ele vai ajudar a pessoa. Aí ele vai fazer o conserto do carro e vai ganhar dinheiro com isso. Mas é o dinheiro fácil. É o dinheiro fácil. Mas, então, embora ele diga, né, em algum momento na entrevista, desse desejo da medicina, e depois ele mesmo diga que não é, que não vai se concretizar, mas ele pauta, né? Ele pauta a coisa da pele preta, ele pauta isso. Então, ele tem uma afirmação, ele tem. Quer dizer, ele já tinha, né, lá em 2018, quando aconteceu o campo. E aí, agora em 2020, quando a gente estava conversando, principalmente sobre a coisa da raça, né, de como se entendia e tal. Aí ele já vem, eu até comentei isso com o Lio. Eu falei, nossa, como ele cresceu, né? Porque ele já vem com uma conversa realmente mais amadurecida do ponto de vista da luta, da revolta. Não é que ele deixou de acreditar em tudo que ele me disse em 2018, mas ele já vem mais fundamentado desse ponto de vista da rebeldia. Então, sim, ele é um sopro de rebeldia dentro do trabalho, e ele é muito importante e muito fundamental nesse trabalho. E, inclusive, ele mesmo reconheceu isso. Quando eu mandei o material de volta para eles lerem, etc., ele falou comigo no Instagram, ele perguntou assim: eu tive a impressão de ser um dos principais. Nossa, assim que ele falou. Um dos principais. E eu queria entender por que que você achou isso. E aí, e aí eu falei, né? Eu falei para ele por que que eu achei isso. Eu falei para ele que é porque ele pautava algumas coisas que alguns outros do grupo não pautavam, né? E falei como essa coisa do racismo, abertamente sobre isso, né? Do racismo. Expliquei para ele, ele falou: ah, entendi, porque eu realmente vi que eu apareço muitas vezes. Eu falei, você aparece muitas vezes. Aí eu disse a ele, poxa, leia completa a seção 7 e tal, você vai gostar, porque você. Aí é que você aparece mesmo. Leia completo, e não os recortes que eu te mandei que você aparece. Leia completo e tal, não sei o que. Ele, eu vou ler, eu não gosto de ler, não. Mas eu vou ler. Falei, tá bom. Pronto. E aí ele realmente é fundamental na pesquisa. E sim, Daniel, eu estou vendo aqui que você escreveu, que ele inverte a ordem na entrevista, né? Ele passa a me perguntar, a me entrevistar. E eu achei isso também sensacional. Ele me faz falar, né? Eu estou ali só perguntando e ouvindo e participando. E aí ele fala assim, beleza, mas... E aí? E aí pergunta, o que é que você acha? E aí eu falo tudo. Tanto que a transcrição minha é grandona, assim. Deu mesmo falando, né? E tal, do quanto que ele reconhece. Porque ele começa, inclusive, dizendo que o racismo, não, nunca passei por racismo, eu não ligo pra isso. E aí, quando fala da polícia, ele fala um bocado de coisa que é episódio de racismo, aliás, né? E depois ele me pergunta. E novamente no Instagram, Dani, foi a mesma coisa. Eu tava conversando com ele e falando com ele das coisas, e a gente comentando as passagens dele, né, no trabalho e tal. E aí ele vai e me pergunta isso. Por que que ele era elemento central? Por que que eu achei isso? Então ele tem isso, ele é realmente esse sopro de esperança, né, que a gente tem. Porque eu sei, inclusive era um medo meu, e eu sei que o trabalho ficou muito nessa angústia, porque eu escrevia com muita angústia. Tanto que em algum momento dele, eu não sei se nas considerações finais ou na introdução, porque a introdução eu faço por último, eu disse que eu não queria, acho que foram as considerações finais. Eu disse que eu não queria que esse trabalho fosse motivo para mais tristeza do que as tristezas que a gente já vive, que eu queria que ele fosse esperança, que ele fosse usado como uma broca, como um meio de brocar o sistema, né? Porque eu entendo que no momento que eu fui escrevendo, eu fui colocando muito essa sensação mesmo que eu tinha, que era essa angústia de não ter tanta revolta, de não ter tanto questionamento, de não ter os porquês que de alguma maneira eu queria que tivesse, né? E que depois eu entendi também que eu queria que tivesse muito porque eu parto desse lugar, e lugares que eles não tiveram acesso, né? E aí é isso. E sim, eu pretendo levar isso para a vida dele. Vamos devagar e sempre. Devagar e sempre. Esse é o primeiro momento que eu estou trazendo ele para a vida. Ele está nascendo. Mas eu não vou terminar, né? Assim. E você falou da evolução da escola. E assim, eu tinha, na verdade, na minha cabeça, que eu ia conseguir, foi até a ideia de Lígia, que eu tinha gostado muito, formar o grupo novamente. Então, essas devoluções não seriam nem individuais,
como a gente até costuma fazer. Ela seria novamente no grupo, então a gente teria grupo de novo e até o que eles falassem poderia até ser mesmo mais um elemento de análise que não ia ser tão fundamentada porque não ia ter tempo, né? Mas que ia ser mesmo um movimento e que ia entrar, mas aí, bom, eu fui terminando as análises e veio a pandemia. E aí eu não consegui encontrar com eles presencialmente e fui fazendo como eu conseguia fazer para também nada que tivesse escrito, né, fosse surpresa para eles, como eu também escrevi na tese, porque eu ia me sentir muito mal se eles abrissem de repente o trabalho ou ter um negócio que eu não gostei, ter um negócio que você não devia ter dito, né? E a gente lá no grupo, até no EPS, a gente faz esse movimento mesmo, né, de devolver para que eles digam isso vai entrar, isso não vai entrar, isso eu gostei, isso eu não gostei, e enfim, eu acho que isso é o mínimo, né, do respeito que a gente pode ter com as pessoas que participaram e que se propuseram. E com a escola, eu também tinha pensado em fazer pelo menos um encontro, não sei, com a gestão, que fosse diretor, vice-diretor e coordenadora. Coordenadoras, né, que tem mais de uma, pedagógica. Mas aí também veio a pandemia e também tá tudo muito solto, aí eu não sei, realmente, eu não vou saber te responder essa pergunta, assim, de como eu vou fazer a devolutiva para a escola, que abriu essa oportunidade para mim, embora não tenha sido elemento de análise, né? Mas abriu essa oportunidade para mim. Os encontros aconteceram na escola, né? E eles viabilizaram a retirada dos alunos de sala de aula para que os encontros acontecessem e fosse possível ter a presença dos alunos. Então, eu sou muito grata à escola que me abriu esse espaço e que, aliás, me abriu todos os espaços. Se eu quisesse chegar lá a qualquer hora, eles, não era o que eu fazia, mas se eu quisesse, eles davam um jeito e tirava os meninos. E quando foi mesmo para fazer as entrevistas, eu fui em horários variados mesmo, né? Em horários variados. E nas entrevistas. E houve a possibilidade mesmo de conseguir tirar da sala, porque Ivan mesmo já foi no ano seguinte, quando eu consegui encontrar com ele. E de tirar ele da sala mesmo sendo no comecinho, de deixar que ficasse mais na escola depois da prova de recuperação, para que conseguisse conversar comigo, eu podia ir no dia da entrega de resultado e ocupar uma sala e conversar com eles, né? Então, a escola realmente mobilizou, né, e possibilitou que a pesquisa acontecesse e eu sou infinitamente grata. Aí eu não sei exatamente, como eu te disse, né, como eu vou devolver, mas é fato que eu vou. Inclusive, quando eu saí da escola, eu saí dizendo, né, que eu não ia, que minimamente eles iam ter uma cópia da tese lá, na mão deles, para que eles pudessem ler, né? Então, minimamente, é isso que eu vou fazer. Qualquer hora eu não sei, porque a pandemia tá, tá nessa. Eu não sei se de repente eu articulo de enviar até online, mas aí não vai ter muita amarração, e aí eu fico nessa. Não sei. Mas sei que vai existir, assim, eu não vou deixar passar e esquecer e deixa pra lá, já defendi, acabou. Não, né? Vai existir. Como? Eu ainda não sei te responder, mas vai existir. E aí, entrando um pouquinho para o que Bel, né, estava falando, eu vou começar pela pergunta da pergunta do norteador. A primeira pergunta norteadora, Bel, ela aparece, eu sei que depois ela se transforma em achado de pesquisa, mas ela aparece muito por causa das leituras de Pato mesmo, em que eu ia, né, à medida que ia lendo, aliás, não só dessa pesquisa, mas enfim, que Pato já leu há um tempinho, porque ela é maravilhosa. E aí eu ia percebendo que realmente as pessoas, né, que estavam nessa condição de classe trabalhadora, de classes populares, subalternas, enfim, reproduziam, né, muito discurso e levavam isso. E aí eu queria entender o como e o porquê. E aí eu coloco como pergunta norteadora, porque com base nisso eu vou para o campo querendo entender o como e o porquê. E aí, nesse momento, acontece de realmente, ao conviver com eles, eu entender, né, que o como e o porquê era muito baseado, claro, em reprodução de discurso, porque todo mundo em alguma medida reproduz, que estamos na mesma sociedade, mas também por essa condição mesmo de estar na mira, né? E aí eu fui já com essa pergunta, porque sim, eu esperava, como você até perguntou, se de alguma maneira esperava, né, e tal. Então, de alguma maneira eu esperava.
que eu ia receber. Eu vou dizer a você com muita sinceridade que eu não esperava que fosse tanto. Eu esperava que existisse a reprodução, mas que existisse junto da reprodução também alguns tons de revolta em que eu ia me apagar. Eu ia dizer, bom, tem essa reprodução aqui, mas tem esse tom de revolta e ia realmente, era a minha intenção, né? Dar realmente, colocar no foco essas contradições. Só que as contradições foram muito poucas. E aí eu acho que acabou que a pergunta ficou meio que mais ou menos já respondida até no capítulo 3, porque eles repetiram um pouco em relação à questão da reprodução. Mas a pergunta foi isso. Ela foi norteadora porque ela era norteadora da pesquisa, né, de antes. E à medida que o campo ele foi acontecendo, ela foi ficando muito em mim, porque eles iam muito se comportando dessa maneira. Então, sim, eu já esperava isso, né, de alguma maneira. E ela é norteadora porque, embora já esperasse, foi tanto, mas tanto, que ela ficou encaixada. Ela ficou encaixada nos achados de pesquisa, porque foi quase que literalmente respondia assim, sabe? Então, sim, para essa resposta. A outra coisa foi situando a faixa etária. Eu, a princípio, não tinha colocado qual era a faixa etária. A faixa etária ela surgiu depois. Inclusive, a princípio, ela surgiu na introdução. Aí, quando eu mandei para a Lígia, eu lembro quando eu mandei para a Lígia corrigir, ela falou: não, tira da introdução e bota no capítulo que você está falando sobre isso, está falando sobre juventude e adolescência. Lá você situa o que é, né? Não precisa na introdução. Na introdução você introduz e tal, não precisa falar. Então, como eu disse para vocês já, a introdução é a última coisa que eu faço no trabalho. Então, se entrou na introdução, é porque foi a última coisa que eu vou ter no trabalho. Mas é isso. Eu não queria. A minha intenção não foi delimitar, sabe, Bel? E trazer a faixa etária como uma forma de delimitar. Mas foi mais ou menos na intenção de que a pessoa entendesse de quais pessoas eu estava falando. Né? Então, como os participantes da pesquisa tinham de 13 a 19 e posteriormente de 15 a 19, né? Era desse de 15 a 19 que eu estava dialogando. E aí eles estavam tanto na faixa do que seria adolescência, quanto na faixa do que seria a juventude mais geral. E aí, quando eu fui lendo os textos de Abramo, eu fui vendo que me contemplava. Então, assim, que existia ali uma faixa etária só mesmo a critério de compreensão, mas que não era uma faixa etária delimitada do ponto de vista são esses aqui, ponto, né? Até porque tem jovem lá, aliás, vários, que não estão só estudando. E juventude parte do pressuposto que são pessoas que estão só estudando, né? Que, inclusive, em alguns anos, se estendeu até 24 anos, que era só até 21, e se estendeu até 24 anos porque os estudos se estenderam. Eles não fazem parte dessa extensão. Eu nem sei se vão fazer, no sentido de cursar uma graduação ou um curso técnico, que eles cheguem até os 24 anos estudando. Realmente não sei dizer. Talvez eles cheguem aos 24 anos apenas trabalhando mesmo. Né? Mas eu quis delimitar no puro e simples contexto didático, só mesmo para entender quem eu estava falando. E aí eu uso o Abramo justamente para eu não ficar amarrada nisso. Né? E eu quis usar Abramo e não a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, que fala que é dos 12, né? A partir dos 12, porque eu achei que quando ele fala de adolescência, Abramo, aí ele fala de alguém que já tem um percurso maior, e 12 não tem esse percurso maior, embora muitos de 12 já trabalhem, o próprio Ivan trabalha desde o 9, né? Mas eu acho que para o que eu queria dialogar, na trajetória já construída que eu queria, né, dialogar, eu achei que Abramo estava me satisfazendo, Esposito também, né? Mas Abramo principalmente estava me satisfazendo ali naquela faixa, mas a critério didático e não para delimitar mesmo, né? Essa coisa da idade, né? Inclusive eu tentei tomar cuidado para não chamar de fase, né? Eu chamava de fase quando eu estava falando da galera que rotula. Então, aí quando não era, eu tentava usar período, né? Momento da vida, para não ficar como fase, justamente para tentar sair dessa estagnação.
E aí, embora, Bel, você mesma tenha dito que depois eu respondo a sua inquietação, mas eu quis responder mesmo assim, para, enfim, que foi uma questão didática pura e simples, né? Eu anotei aqui poesia, botei vários corações, porque você foi falando e falando uma poesia mesmo. Uma poesia com métrica e rima maravilhosa. Gente do céu. É, e aí, como foi a atribuição dos nomes? Que Bel perguntou também, e que depois eu respondi também, mas eu acho que é importante, como você falou, trazer para assim que eu apresento eles. É assim que eu apresento, colocar logo depois que os nomes foram escolhidos por eles. Né? E foram escolhidos por eles. Inclusive o Stephanie com mais de um F. Que eu não ia pensar nisso nunca, e se eu fosse escrever Stephanie, eu ia escrever Stephanie. Com I ou com E, nunca com Y e o F dobrado, nunca seria eu essa pessoa. Mas enfim, só teve um nome que quem escolheu fui eu, que foi Diógenes, porque ele não participava tanto, né, da pesquisa. E aí eu escolhi um nome que deixasse parecido, não é com o nome dele não parece com Diógenes, mas que deixasse parecido com aquilo que eu falava. E aí eu escolhi Diógenes, mas não tive um critério específico, porque ele foi o único que não escolheu o nome. Então, ficou para mim escolher um nome para ele, né? Que ele não era tão participativo. Mas eu não vou nem falar que ele não era tão participativo no grupo, porque ele não ia para o grupo quando ele não ia para a escola. Então, existia ali nele uma questão de faltas mesmo com a escola. E a coordenadora já tinha me avisado em relação a isso, e foi um dos motivos para ela pedir para que ele participasse do grupo. E ele tinha diagnóstico de TDAH e tal, e eu sabia disso porque ela tinha me dito. Ele, quando participou do grupo, isso não surgiu em nenhum momento. Mas ela tinha falado. E aí ela tinha dito que ele faltava muito, tinha esse diagnóstico de TDAH, que ela achava que o grupo poderia fazer bem para ele, de repente, e conversar com todos, não, comigo, porque essa coisa da psicologia fica também, né? Mesmo que você queira sair dela, ela tá em você. E aí ela pediu para que ele participasse, e aí, como eu já falei, a escola estava sendo tão acolhedora, tão infinitamente acolhedora, que por que não, né? Aceitar, então, que entrasse. Tanto que eram 12, virou 13, porque eram 12 porque eu não consegui fechar em 10. Tivemos essa limitação. E aí virou 13 porque realmente eu não tinha como virar para ela e dizer não, não vai entrar porque não respondeu o questionário, não existia, né? E aí ele entrou no grupo, mas ele realmente assim não esteve em tantos encontros, porque ele ia para o grupo quando ele estava na escola. E há alguns dias ele não esteve, né? Inclusive no dia do questionário. Ele não esteve na escola. Então, eu não soube até quantas vezes ele repetiu. Ele tinha 18 anos, mas eu não soube quantas vezes ele repetiu, porque não tive esse diálogo com ele e ele não respondeu o questionário, que me respondia isso, né? Deixa eu ver quem mais. Sim, a relação com o foco da pesquisa e a ligação com o resultado das pesquisas, né? Bel, assim, eu queria mesmo entender como que eles percebiam essa trajetória, porque aí Bel falou, né? Por que que o fracasso escolar, ou a quantidade de vezes que repetiu, foi um critério? Foi um critério porque eles, tendo repetido algumas vezes, tinha essa trajetória aí de fracasso, né? E eu queria entender no grupo como que eles entendiam essa trajetória de fracasso. Se eles entendiam a trajetória de fracasso como uma questão mesmo, sei lá, institucional e de política, que não era o que eu esperava, a verdade é essa, né? Ou se eles entendiam essa trajetória de fracasso como responsabilidade deles, né? Da falta de empenho, da falta de esforço, que no final das contas foi mesmo aquilo que eu recebi de resposta. Então, era um modo de eu conseguir perceber na fala deles, a princípio a medicalização, porque era o foco anterior, né? E depois a meritocracia mesmo, por causa do esforço pessoal, e que eles iriam falar do esforço pessoal e tal. Então, ele se torna um critério, porque eu entendi que
os alunos que tinham passado por essa trajetória de fracasso, principalmente os que tinham passado mais de uma vez. Então, mais de uma vez eu queria mesmo ter no grupo. Eu só não quis formar um grupo todos multirepetentes, porque Lígia até que me chamou a atenção para isso e ela estava certíssima. Eu ia reafirmar esse lugar, porque eu sou psicóloga, querendo ou não querendo. Então é uma psicóloga, aí pega só os multirepetentes, ninguém lá é idiota, todo mundo ia perceber que eu tinha formado um grupo só dos multirepetentes, e aí ia entender logo o quê? Que eu estava lá para tentar consertar essa galera. Né? E eles mesmos podiam compreender também que faziam parte do grupo, porque eu estava nesse intuito de tentar consertá-los. Então, virou um critério por isso, mas não foi o único critério, porque eu realmente não podia deixar ou permitir que eles se entendessem nesse lugar de alguém que estava ali para precisar ser consertado pela psicóloga que estava indo para a escola. Então, quando o livro me chamou a atenção disso, eu falei, é isso aí. Não é o único critério, vamos pensar em outros. Porque realmente ia, de alguma maneira, reforçar fracasso e não era isso que eu queria. Mas não pôde deixar de ser um critério porque eu entendia que essa trajetória de fracasso ia me comunicar algumas coisas relacionadas à medicalização e, posteriormente, à meritocracia. Né? Então, era isso que eu queria. O percentual achei incrível. Eu, inclusive, já anotei aqui os percentuais, tá? Para não ter nesse trabalho. Para não ter nesse trabalho. Vou colocar aqui na coluna os percentuais que Bel disse. Mas achei incrível, realmente, Bel. É porque eu acho que eu já estava tão contaminada com tudo que eu já sabia que realmente dentro do universo, né, dos que tinham respondido na turma B, porque a turma B respondeu bem menos, porque quando eu fui, era uma turma, quando eu fui aplicar o questionário, era uma turma que estava bem esvaziada, assim, tinha poucas pessoas na sala, não sei onde eles estavam, mas tinha poucas pessoas na sala e tal. Talvez fosse uma aula que eles não gostassem, eu não sei. E aí, tinha poucas pessoas, então poucos responderam, não foram muitos. E aí vocês verem pelo total, né? O total que respondeu um e o total que respondeu outro. Mas realmente, essa coisa da porcentagem, porque aí vai saltar aos olhos. Mas associado a isso, Bel, realmente assim, não a questão da diferença da A para o B não é só de quem já repetiu, de quem não repetiu, porque assim, no universo lá, a maioria já repetiu, tanto do A quanto do B. A diferença é mesmo que o A repetiu uma vez e o B repetiu várias vezes. Né? Tanto que Joana mesmo, quando ela repetiu mais uma, a escola, opa, vamos para turma B, vamos mudar da A para B. Né? E mudou da A para B, como eu já contei aqui para vocês. Mas achei incrível, eu vou aderir total à coisa da porcentagem, até porque assusta. Eu gosto quando assusta. A pessoa bate o olho e assusta logo. Achei ótimo. Aí falou do sentimento de resignação ter conotação religiosa, né? Que eu já respondi, realmente não tinha. Né? Era a resignação não por fé, mas a resignação por entender que a sociedade é naturalizada mesmo, e é isso aí, e vive-se assim e se esforça para sair disso. Né? E sim, o capítulo 6 é desesperador. E quando eu escrevi ele foi o segundo de análise que eu escrevi. E, aliás, escrevi na ordem, né, pelo de análise. Incrível, nem tinha parado para pensar nisso. Mas, foi o segundo de análise que eu escrevi e eu não pude não escrever, porque eles falavam vida normal todo o tempo, vida normal todo o tempo. E quando eu percebi, e aí eu percebi no grupo que eles repetiam muito essa coisa de vida normal, e aí eu quis nas entrevistas entender o que era mesmo a vida normal. E aí quando eu vi que a vida normal era com aquele recorte, aí isso me destroçou, assim. E eu lembro até da orientação que eu e Lígia estávamos conversando sobre isso, e que eu falei, esse não é o meu normal, quando eu era adolescente, né? Não era o meu normal. O meu normal não era estar nesse lugar de quem vai ter um salário mínimo, não era o meu normal, isso para mim não é normal. Então, quanto que o normal tem recorte de classe, e aí foi por isso que eu repeti, inclusive, mais de uma vez no próprio capítulo, que era o normal dentro do recorte de classe. Inclusive, eu repetia mais uma vez, aí ele já tirou, porque já estava ficando um pouco demais. E, sim, da lógica do capital não é ética, mudarei o termo, mas acho que eu estava contaminada com Weber, que ele fala da ética do capitalismo. Eu acho que é nesse sentido. Mas vou mudar o termo, total. E aí, respondendo a outra pergunta, né? Que é o impacto da realização desse estudo e a maior contribuição. Bel, eu acho que o impacto maior
assim, dentre tantos impactos, que teve muitos. Mas eu acho que o impacto maior foi mesmo me perceber nesse lugar tão diferente e de entender, como eu já falei, do normal ser uma coisa que para mim não é normal dentro do recorte de classe, né? Mas que compreendi o que seria o normal dentro desse contexto todo. E ficou reverberando em mim muito a coisa da resignação deles. Eu acho que foi o que mais me mobilizou e talvez seja até o que a pesquisa mais possa contribuir, não sei, fora a própria vida normal, mas mais possa contribuir em relação ao pensamento crítico mesmo em relação a isso, que é essa questão do não questionamento ao sistema, dos porquês do não questionamento ao sistema. Eu acho que como foi uma coisa que me mobilizou muito, foi também o que me impactou muito, e eu acho que foi também o que eu pude contribuir na escrita para quem for ler, né, a tese. Então, compreender que essa falta de revolta, ela existe porque existe a sociedade desigual. E aí, uma vez que ela existe, a pessoa precisa dar conta de viver. E nessa necessidade de precisar dar conta de viver, não se tem mesmo tempo para pensar sobre isso. Eu até escrevi na tese com o jargão do sem tempo, irmão, que é um jargão famoso na internet, né? Porque é isso. Tipo, minha filha, não venha com essas ideias suas, não. Sem tempo para isso. E eu acho que isso mobilizou muito e que talvez seja uma das grandes contribuições, fora estar mesmo na mira do Estado, mas para além de estar na mira do Estado, literalmente, eu acho que é muito essa mobilização de vida, de crer, né, que existe. O mérito é também uma mobilização de vida, que a gente quer transformar, mas não deixa de ser uma, né, mobilização de vida, porque além de estar sem tempo para isso, também precisa viver. E nessa de precisar viver, é isso aí. Eu vou aqui trabalhando, uma hora eu chego lá, que é para não deixar de trabalhar, senão eu morro. E aí eu acho que é muito nesse sentido, Bel. Eu acho que talvez essa seja a maior contribuição. Você perguntou qual era a maior contribuição, eu acho que talvez essa seja a maior contribuição. Mas muito, 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 muito obrigada.